Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo no café com a doutora Vivian, né? Vamos tomar o nosso café da tarde. Mas hoje o café é especial. Eu vou responder uma dúvida de uma seguidora minha que pediu que eu falasse sobre giste. O que é esse tumor tão raro? O que é isso? O que é giste em jovens? Por que ele aparece? Hoje eu vou falar sobre esse tumor inicialmente. Se vocês que estiverem aqui, tá, gente? Boa tarde, obrigada por estarem aqui. Tiverem dúvidas, também podem perguntar sobre outros temas. Nossa live aqui, o café não vai ser grande, a gente vai fazer no máximo uns 15 minutinhos, mas dá tempo de a gente responder algumas perguntas. Então vamos falar sobre giste. Giste é um tumor raro, raríssimo, é um tumor gastrointestinal. Então ele vai aparecer nos órgãos ali gastrointestinais, que a gente está falando de estômago, abdômen, peritônio, a região abdominal. E por que ele chama giste? Vem do inglês, né? Que é Gastrointestinal Stromal Tumors. Então, da abreviatura aí das primeiras letras vem o nome giste. E o giste, ele é um tumor que ele vem de umas células mesenquimais. O que são células mesenquimais? São as células responsáveis por formar os nossos músculos, as nossas cartilagens, os nossos tecidos conjuntivos. Esses tumores, então, chamados gistes, eles crescem a partir dessas células mesenquimais. São tumores raros, responsáveis por no máximo 2% dos tumores gastrointestinais, e eles têm algumas mutações específicas, né, que precisam ser diagnosticadas para triar o tratamento correto e também para fazer o diagnóstico correto. Como é que se descobre um giste? O giste, como eu falei, ele costuma ser um tumor silencioso e costuma aparecer uma massa no abdômen. Sim, ele cresce como massas, às vezes massas fixas no abdômen, às vezes massas com um pedículo, que é um pedacinho, né, como se fosse um caulezinho, e aí é uma massa céssio, que a gente fala que é uma massa que não é fixa. Então, na grande maioria das vezes, são massas, não são nódulos, que podem ocorrer no são massas que podem ocorrer no estômago, dentro do abdômen, e são diagnosticadas por nossos exames de imagem, tomografias, ressonâncias. E quando é que o paciente procura ajuda e descobre este diagnóstico? Na grande maioria das vezes, esse paciente vai apresentar um aumento do volume abdominal, se for um tumor abdominal, um sangramento gástrico, se for um tumor gástrico, então pode vomitar sangue, pode ocorrer emagrecimento, problemas digestivos, porque a massa pode crescer no abdômen e provocar alterações na digestão, porque o alimento passa a não circular, de forma direta pelo tubo digestivo. Ele pode ocorrer, esse tipo de tumor, também em jovens e também em crianças. Jovens e crianças com esse diagnóstico de giste apresentam mais sangramentos. Às vezes eles têm mais sangramentos tumorais do que os adultos. E como eu disse a vocês, o diagnóstico precisa pegar um pedacinho do tumor e enviar para o anatomopatológico, para que seja feito essa exame anatomopatológico da biópsia, que é o pedacinho do tumor. E lá o patologista vai fazer alguns testes moleculares, alguns testes genéticos, para saber se realmente é um giste, porque é um tumor muito raro e é um tumor que tem que ser diferenciado dos outros tumores do intestino, dos outros tumores gástricos e dos outros tumores que aparecem no abdômen. Ele é caracterizado por duas mutações muito comuns para este tipo de tumor. Então, você que tem giste, você que conhece alguém com giste, precisa entender qual é a mutação que o tumor tem, né? A gente tem a mutação do c-KIT, mutação do KIT e do PDGFR-alfa.
São as duas mutações que vão caracterizar esse tipo de tumor, né? E a gente consegue ver essas mutações na imunohistoquímica, que é no resultado da biópsia, né? Pegou o pedacinho do tumor, mandou para a patologia, vai vir este resultado. Existem tumores, mas isso é raro, é a minoria dos gistes, que não apresentam nenhuma dessas mutações, mas isso é a raridade. E por que é importante a gente entender se o GIST tem a mutação do c-KIT, do PDGFR-alfa ou não? Porque isso vai influenciar no tratamento que nós vamos escolher. Como vocês todos sabem que me seguem aqui, né? Eu sou oncologista, especialista em tratamento de câncer e especialista em oncologia de precisão, né? Medicina personalizada. E o que é isso? Nós tratamos os tumores de acordo com as mutações, né? De forma muito mais específica, muito mais individualizada e com maior resposta, porque é um tratamento específico para o tumor, para as mutações do tumor. Então, ainda bem que a oncologia tem evoluído muito nesse sentido. Mas como eu estava dizendo, o tratamento de um GIST, né, depois de feito o diagnóstico, depois de vista se tem essas duas mutações que eu disse, que é o c-KIT e o PDGFR-alfa, o próximo passo é fazer a cirurgia quando possível, né? O tratamento curativo de um GIST passa pela cirurgia. A cirurgia onde será feita a ressecção completa, tirar aquele tumor. Infelizmente, alguns gistes estão grandes demais, pegam regiões, órgãos ao redor e não é possível operar em um primeiro momento. Nessas situações, nós podemos, em alguns casos, utilizar um remédio que chama imatinib, né, que é uma terapia-alvo específica para quem tem a mutação, para assim, expor o paciente ao imatinib, dar o imatinib para o paciente, o tumor diminui e aí a gente consegue operar no segundo momento. Mas a cura de um GIST obrigatoriamente passa pela cirurgia. Depois da cirurgia, né, de acordo com o tamanho do tumor, né, de acordo com algumas características biológicas desse GIST, nós vamos entender para aqueles tumores que foram retirados completamente, já de início, de saída, sem precisar fazer o imatinib antes, os tumores que já eram operáveis, o paciente é operado, aí o oncologista vai avaliar o tamanho do GIST, as características biológicas e, em alguns casos, indicar também esse remédio que chama imatinib adjuvante, que é o imatinib preventivo, né, para reduzir o risco do GIST voltar. Este é o principal tratamento. E para pacientes que têm tumores com metástases, aí a cirurgia só é indicada em alguns casos, principalmente quando o paciente tem sintomas daquela massa crescendo no abdômen. Então, assim, nesses casos, a gente pode indicar, conversar com o cirurgião oncológico sobre a indicação de cirurgias nessa situação. E sim, também, de acordo com as mutações que o tumor apresentar, a maioria dos tumores apresentam uma dessas mutações, que é o c-KIT, PDGFR-alfa, a minoria não apresenta, a gente vai tratar esses casos metastáticos ou não operáveis, né, que não podem ser operados porque é uma massa grande que envolve outras áreas. Nós trataremos esses pacientes com um medicamento chamado imatinib. Né, a seguidora que me pediu essas informações, deixa aqui por favor os comentários aqui nesse vídeo, tá bom? Que esse vídeo foi especial para essa seguidora que me fez essa pergunta sobre GIST. Obrigado por estarem aqui, nos encontramos no próximo café, eu aviso para vocês quando será o próximo. Um abraço.